Capítulo 2. Dias depois, entrei para a escola pública da minha freguesia. Na véspera da entrada, participei a Carolina e as irmãs que ia para o colégio. E no dia seguinte, logo de manhã, foram à porta ver-me com meu vestido encarnado a caminho da aula. Meu vestido encarnado. Então não me pesava ele nem queimava o corpo como dias antes. Ao contrário, fazia-me orgulhosa, superior. Olhei altivamente para as minhas companheiras de miséria, sorrindo-me, como sorria Lucinda quando ao meu lado, em frente ao espelho. As primeiras horas foram amargas na classe. Cheguei a chorar, sentia-me triste. No meio de tanta gente, experimentava uma sensação dolorosa de isolamento e saudade. Acostumei-me por fim, e depois de um mês, aquilo até me divertia. Dediquei-me principalmente a uma menina mulata que, mais adiantada do que eu, tinha paciência de ensinar-me as lições. Ficava ao meu lado. Era feia, escura, marcada de bexigas, com os olhos pequeninos e amortecidos, o cabelo muito encaracolado e curto. Chamava-se Matilde. Teria 12 anos e estava havia 3 na escola. Era pouco inteligente e não passava do segundo livro de leitura, por mais esforço que a professora fizesse. Eu estimava-a muito. Ela fazia-me repetir as letras, e eram devido às suas condolências aos meus pequenos triunfos. Um dia, uma condiscípula nossa fez dela denúncia horrorosa, afirmando tê-la visto roubar por várias vezes, ora lápis de uma, ora fruta ou doce do lanche da outra, ora dedais, dinheiro, linha, etc. O fato é que se sumiam a muitos os objetos, sem que se pudesse descobrir nem mesmo suspeitar como. Interrogada pela professora, Matilde negou. Nós outras ouvíamos em silêncio, comovidas e curiosas. Neste dia desapareceram um par de sapatinhos de lã escarlates, feito pela adjunta. Revistada a caixa de Matilde, de entre os livros enodados e já velhos saíram eles, com seus lacinhos e cordões e suas borlas a bailar de um lado para o outro. Uma exclamação de espanto encheu a aula. Todas as meninas a um tempo murmuraram: "Ah!" Matilde não se ajoelhou, nem vacilou sequer. De pé, com a cabeça baixa, esperou a condenação. A mestra fez-lhe um grande discurso, flechou-a de conselhos e de humilhações, pintou-lhe o quadro da desestima de suas companheiras que só lhe apertariam a mão se a vissem reabilitada. Matilde ouviu tudo sem pestanejar. Depois foi de castigo para o canto da sala, em pé, exposta a todas as vistas. Pela primeira vez, eu não soube a lição. Faltara-me a pobre pequena, cuja persistência em ensinar-me não diminuiria nunca. No entanto, eu, como todas as outras, seguindo-lhes o exemplo, voltei as costas à desgraçada mulatinha e nunca mais lhe dirigi uma única palavra. Isolada, Matilde tornou-se agressiva, inamutável, e foi de tal excesso em sua raiva e mau modo que a expulsaram do colégio. Vi-a sair, sem que me viessem as lágrimas aos olhos, a mim que lhe devia tanto. E agora, no fim de 30 e tantos anos, sinto a minha consciência como uma grande nódoa imperecível. Substituí a Matilde, na grande convivência colegial, por Clara Silvestre. A minha nova amiga não me ensinava lições, mas era alegre, bonita e forte. Repartia comigo o seu lanche e não o deixava um só instante. Era ela quem aparava o meu lápis, que me dava os mais lindos cromos e santinhos para os livros, quem me ajeitava o cabelo na hora do recreio, uma solitude maternal. Era uma das meninas mais asseadas do colégio, a mais instintivamente coquete. Na bolsa dos livros, levava sempre um espelho pequeno e uma boceta de pó de arroz, quase do tamanho de uma noz. Eu invejava aquilo e punha-me então a descrever as meias de seda, os bibis bordados e a pompa de milho roça, inventando intimidades entre mim e a Lucinda. Uma sombra terrível enegrecia o olhar docemente azul de Clara Silvestre, fitando rapidamente o seu vestidinho de chita e as meias de algodão. Ter muito luxo era o seu sonho. Mas aquilo passava depressa e, na sua bondade natural, ela vazava no lenço de suas outras um pouco de água flórida, trazida num vidrinho do lavatório da sua mãe. De Carolina e dos irmãos ranhosos não falei nunca no colégio. Referir-me às filhas da vizinha fora macular a minha reputação. No fundo de minha consciência, porém, não se apagara a cena humilhante que a bondosa e serena Carolina sofrera castigos por ter me dado com o que matar a fome. Minha mãe vigiava ansiosa os meus progressos, fazia-me repetir muitas vezes a lição e beijava-me com alegria quando a mestra dizia que eu era inteligente. No fim de 2 anos, fiz exame com desembaraço e firmeza. Ficaram atônitas as professoras, que me sabiam tímida e nervosa.
Foi um dia de triunfo para mim. Nunca me vira tão bonita, com o cabelo crespo de papelotes, o vestido branco transparente e a fita azul do uniforme a tiracolo. Aquele vestido, aquela fita, quantas horas de trabalho custaram à minha pobre mãe. Hoje vejo-os através das lágrimas de saudade e reconhecimento. Então via-os entre os risos da vaidade e da ignorância. A ignorância natural da despreocupação da meninice. As férias, todas as minhas condiscípulas falavam com entusiasmo nelas. Uma ia para fora, passá-la com uma tia no campo, outras com umas amigas alegres e ruidosas, outra com uma irmã casada que passeava muito e faziam projetos, rindo com prazer antecipado. Eu sentia-me triste, como se qualquer delas tivesse a esperá-las uns abraços mais carinhosos do que os que esperavam a mim. Temia as longas horas soturnas na alcova úmida e escura, onde desde madrugada até a noite minha mãe trabalhava sem interrupção. Que distrações, que alegria poderia prometer-me aquele quadro constante. Uma mulher magra, pálida, curvada sobre a tábua, engomando cuidadosamente as roupas dos fregueses exigentes e severos. As aves não iam cantar ali, como cantavam no jardim do colégio. O sol não entrava arrojado e luminoso pela janela do ensobrado quarto do cortiço, como pelas molduras envernizadas da aula. E, sobretudo, não teria companheiras risonhas e turbulentas. Havia de suportar a brutalidade dos vizinhos imundos, e para entreter-me brincaria de vez em quando com a desgraçada bruxa que fora outrora adorada por mim, mas que voltei ao desprezo desde que vi Milirosa. Emagreci durante o tempo das férias, faltava-me o passeio obrigado, a convivência alegre de outras crianças, as correrias do recreio, o barulho, a vida, a luz. Tornei-me linfática. Tinha o pescoço cheio de caroços e os beiços esbranquiçados. Veio o facho, o sono e a doença. Passava as tardes em casa da vizinha brincando com a Rita e o Maneco, enquanto Carolina trabalhava. A pobre sofria caladas repentinas da mãe. Estava sempre magra, espigada, e no seu rosto oval e sardento os olhos claros derramavam uma tristeza impressionadora. Era doença. Era o cansaço, porque ela, estupidificada pelo meio, nem tinha consciência do sofrimento. O maneco cheirava sempre a álcool. Tinha mania de dar beliscões finíssimos que arrancavam bocadinhos de pele a gente. Eu raramente via o pai, que saía de madrugada para o trabalho e só voltava à noite. Aquela ausência ajudava a mergulhar o pequeno no vício. Era o vendeiro da esquina, o seu Joaquim, quem, para rir, fora ensinando o rapaz a beber. Só a Rita sabia rir ali como criança, mas isso não me bastava. Era muito mais nova do que eu. Divertia-se com coisas que me fastiavam e não sabia acompanhar-me nas que me divertiam. Eu às vezes era enxotada pela Elhoa, que rogava praga a todos, confundindo-me com os filhos. Com medo de que minha mãe não me deixasse tornar a casa terrível, calava-me e no dia seguinte lá voltava, atraída pela convivência das outras crianças, farta, entumecida do silêncio e da tristeza do meu quarto. Uma vez a Elhoa chamou-me. Tinha um bom ar alegre no seu comprido rosto enegrecido pelo sol. Ó, senhora Marta, gritou ela de fora à minha mãe. Deixe cá vir sua pequena unadinha assim. Fui. Tinham-lhe dado uns doces na casa de uma freguesa e repartiu para a criançada. A sua voz forte, de pronúncia cantarolada, posposta de uns franceses, nunca me pareceu menos rude. Ela estava de pé no meio do quarto, perto da mesa. A Rita segurava-se-lhe as saias e a Carolina, sentada no chão, com a costura caída nos joelhos, levantava para a mãe o seu rosto comprido de queixo fino. O Lucas, perto da porta, empurrava com o dedo a mãe Benta, que já não lhe cabia na boca, e as bochechas inchadas olhava ainda cobiçosamente a mão da Elhoa. Recebi o meu quinhão e sentei-me a comê-lo perto da Carolina. E o maneco? Indagou a mãe. Ainda não veio. Mandaste fora? Não, senhora. O demo do rapaz. Deixe-lhe aqui o seu bocadinho. O quarto da Elhoa era um dos menos sujos do cortiço. Apesar da criançada, conseguiam ter as coisas mais ou menos em ordem. A Carolina não tinha as mãos paradas nem um instante. Era responsável pelas travessuras e desmazelos dos outros. A parede era toda coberta com gravuras de jornais e cromos comprados aos turcos. Havia outra divisão de tabique separando o quarto de dormir. E ao fundo, em frente à porta da rua, 3 prateleiras de pinho cobertas com uma cortina de chita vermelha guardavam a louça. Ó, Rita, vai ver se seu irmão está na venda. Querem ver que o diabo do Joaquim está a dar cachaça ao pequeno?
A Rita saiu, mas voltou depressa. O maneco vem aí, disse ela à mãe, olhando para trás com um modo curioso. Momentos depois, a figura magra do Manuel balançava-se na soleira da porta. Vinha lívido, com os braços pendentes e as orelhas despregadas do crânio. Carolina teve um sobressalto, pôs-se joelho, a mãe ficou aterrada à espera. Ele entrou aos avanços e recuos, engrolando palavras, curvando-se muito os joelhos com o corpo bambo. Toda a serenidade da fisionomia da ilhoa fugiu rápida, subitamente. Olhava o filho atônita, esfarelando entre os grossos e raivos dedos os últimos doces. Ele ria baixo, fincando o queixo no peito da camisa de chita. A mãe puxou-o num repelão, ele vergou pela cintura, mas não caiu, amparado pelos pulsos e dos joelhos dela. Burro! Gritava a ilhoa com o pescoço congestionado. Burro! És minha vergonha! Preferia que me tivesse entrado morto pela porta dentro. E dava-lhe socos. O maneco rolou por fim para o chão. A mãe possessa batia-lhe sempre sem atender a Carolina, que suplicava, já de pé, com a brancura pálida do linho nas faces magras. Mãe, mãe! O corpo mole do maneco caiu, estendido de bruços no assoalho. A mãe, vociferando nomes, bateu-lhes com o pé, como se tivesse dado numa coisa morta. Depois, voltando-se, agachou-se num canto, e dali contemplava o filho, silenciosa, com as faces apertadas entre as mãos grosseiras e as lágrimas rolando pela cara. Carolina estava trêmula, e a Rita, espantada, olhava com medo para tudo aquilo. O maneco bebia sempre, mas não chegava nunca àquele estado. O que atormentava a mãe era a lembrança de que esse vício que fora imaculado no filho pelo vendeiro bruto, que se divertia embriagando as crianças. Não sei o que tenho que não dou cabo naquele maldito Joaquim. Foi aquele diabo que perdeu o maneco. Ó, hei de vingar-me. Isso dizia entre dentes raivosa. Mãe, murmurou Carolina, procurando acalmá-la. Cala-te! E depois de uma pausa, ainda voltada para a filha mais velha. Teu avô, o pai do teu pai, que lá o meu era um santinho, morreu cozido nas monas que tomava. Sempre tive nojo do velho. Graças a Deus o teu pai não tem um vício. E vai o rapaz sai-me assim. Credo que inferno. Maneco roncou, surda e arrastadamente. O rosto bronzeado da mãe, o desprezo e a dor juntaram-se numa expressão terrível. Então Carolina levantou-se, pegou com dificuldade no irmão, quase do tamanho dela, e levou-o ao colo para dentro. Através do tabique ouvia-se o rosnar dele e do choro baixinho da irmã. A Rita já tinha sustido por muito tempo sua alegria. Vendo desaparecer atrás da porta as pernas finíssimas do maneco, começou a rir alto. A mãe furiosa fez-lhe um gesto de arremesso. Ela calou-se atemorizada e eu fugi. Uma hora depois, rebentava o barulho na casa da vizinha. O marido voltava do trabalho. A discussão começava, como todos os dias, mas dessa vez pior, mais prolongada. Minha mãe fechou a janela e a porta e mandou-me dormir.